Boa noite a todos. É com imenso prazer que chegamos a mais um dia de eventos da 12ª Primavera dos Museus. A Primavera dos Museus é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus e realizada pelo Museu Histórico Municipal Tuani Toledo, com o apoio da Câmara Municipal de Pouso Alegre. O tema deste ano é Celebrando a Educação em Museus. Agradecemos a presença do professor mestre Cleiton Antônio da Costa, representando o curso de História da Univas. Agradecemos também a presença da professora mestra Denise da Silva Segura, representando o curso de Pedagogia da FAI. Agradecemos também a presença de professores e alunos do curso de História da Univas e de Pedagogia da FAI. Realizada em parceria com o curso de História e Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do Sapucaí, neste momento apreciaremos a palestra Museu, Discurso e Ensino, pela professora doutora Andréia Silva Domingues. A professora doutora Andréia Silva Domingues possui graduação em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica, também de São Paulo, e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, professora titular do curso de História da Univas, pesquisadora e orientadora de diversos projetos de pesquisa e iniciação científica financiados pela FAPEMIG, professora pesquisadora colaboradora eventual do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura do Campus Universitário do Tocantins e desenvolve também diversos projetos de pesquisa. Convidamos então a professora doutora Andréia da Silva Domingues para dar início à palestra. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos meus queridos alunos de História, dos professores do curso de História, da especialização em História, a presença dos alunos da FAI, que mais uma vez nos prestigia nesse momento. Quero agradecer e parabenizar o Mike, à frente do nosso museu, que vem aí constantemente exercendo essas atividades significativas para a gente pensar qual é o sentido, o uso e os abusos do museu. Essa palestra, na verdade, é um diálogo que vem provocar num momento muito significativo para nós, após uma tragédia vivida em nosso país. Então, o museu hoje é um tema significativo para pensar as nossas ações frente de se ter como imaginário a constituição do ensino e o uso desse espaço como espaço de memória. Então, nós vamos iniciar aqui, na verdade, pensando um pouco de quais colocações e quais conceitos que vamos abordar hoje para pensar o museu, a memória e o ensino. Antes de mais nada, e isso os alunos de História já dominam plenamente, nós temos que ter claro que nascemos da linguagem e na linguagem. E que independente de nós, esta linguagem sempre vai existir. Essa linguagem sempre vai existir. Depois de nós e antes de nós, porque nós, quando nascemos, a memória já está dita. Ninguém aqui nasce do nada. Mesmo na barriga de nossas mães, na vontade de estar vindo a este mundo, já há uma memória do que vamos representar nesta sociedade. Então vejam bem, o conceito da memória é significativo para se pensar o espaço do museu como memória e para se pensar o espaço do museu como ensino. E é esse espaço que eu quero muito aprofundar com vocês hoje nesse diálogo, que é pensar ele além dos eventos, é pensá-lo como algo que não está estagnado, é pensá-lo não
não somente nos seus aspectos históricos. E pensar, além dos seus aspectos históricos, é promover uma discussão significativa para nós, que é ir além do possível deste museu. Vamos lá. Peço ajuda, pode passar manual, tá? Bom, o que é possível nessa perspectiva de museu, né? Onde nós vamos avançar e pensar as diferentes histórias, o que está silenciado, qual é esse lugar do museu perante a sociedade? Primeiro, é a partir da memória que está nesse espaço, e eu vou pegar aqui como exemplo o nosso querido museu Tuani Toledo, que nós buscamos representação e o sentido do passado. Mas pensar esse passado não é pensá-lo apenas como uma forma de coleção organizada ou um arquivo que aqui se encontra. Mesmo porque essa proposta não é a proposta hoje, quando a gente pensa o museu, além de fontes históricas. Pensar esse museu, além de fontes históricas, é pensá-lo principalmente como esse lugar da memória que tem narrativas históricas e que ele não é algo imóvel. Então vamos junto comigo agora observar esse slide. Olha só, volta o slide para nós, vamos pensar o slide. Nós estamos aí falando de uma palavra significativa que é musealização. O que é pensar nesta musealização? É pensar no movimento de reflexão, é buscar compreender a sociedade, mas compreender essa sociedade é pensá-la, acima de tudo, como um campo de tensão. O que é um campo de tensão? O que nós vamos pensar nesse campo de tensão? Se eu já disse para vocês que o museu é um espaço de memória, se ele é um espaço de memória, ele não é um espaço de memória individual, ele é um espaço de memória coletiva. Então, eu não estou falando nesse espaço somente de uma memória de um indivíduo. Como grandes museus, já criados em décadas passadas no nosso país, a intenção da musealização no início, então, era para se criar fatos históricos. Ou seja, era para se homenagear. E nós estamos aqui pensando o museu numa esfera pública. Por isso que a memória torna-se um ponto significativo de pensar o espaço do museu. Não vou me referir ao museu somente como algo museaficado, mas sim como um espaço de memória, de história e de discurso. Esse espaço de memória e de discurso, ele é importantíssimo para que a gente possa avançar aí no museu, além das suas coleções e além das organizações. E aí esse museu, além das coleções e das organizações, é pensar nele como política pública. É pensar ele como um interesse fundamental da sociedade, não apenas como arquivo, mas sim como uso para o ensino e para a pesquisa. Eis o nosso desafio, duas palavras: ensino e pesquisa. O museu não se torna apenas aquele local de coleta de dados, mas sim um espaço de discurso onde nós vamos interpretar memórias existentes que vão constituir o nosso tempo presente. E aí eu quero chegar um pouco com vocês. Eu quero avançar esse museu na perspectiva de imaginarmos o museu como função social. O que é um museu como função social? O museu não pode ser apenas um espaço de visita, mas o museu deve ter o compromisso social de levar aos seus visitantes, aquele que vem buscar o além da curiosidade, o saber da sua história. E esse saber da sua história é não olhar o museu como um espaço de memória intacta, mas sim olhar esse museu como essa função social existente, porém, como além do fato museal. Olha que palavra que incomoda, fato museal.
O museu tratado como fato museal, ele simplesmente vai tirar do olhar do estudante o seu olhar histórico e político. Vamos eliminar agora os slides, por enquanto? Pode tirar os slides, que eu quero problematizar com vocês dois conceitos significativos. Se eu estou dizendo que o museu é além de um fato museal, nós vamos agora compreender o museu como espaço de memória, mas um espaço de acontecimento. Nós não vamos aqui falar do tradicional, nós vamos aqui falar de um acontecimento histórico e um acontecimento discursivo. Ou seja, o museu traz historicidade, discurso e memória. Mas como pensar o museu com essas categorias? Bom, primeiramente, nós vamos entender o museu como espaço de movimento. Isso para nós é fundamental. Ao a gente visitar o museu, nós não podemos simplesmente entender aquilo como coleções, mas sim como memória de um tempo, da qual você, no tempo presente, viaja a este tempo, faz um ir e vir da memória, mas com um grande objetivo social, para compreender o presente. É a partir das histórias que nós temos no museu, do que lá está, que nós podemos compreender vestígios do que nós temos hoje no tempo presente e tentar projetar um futuro diferente. Pois bem, se eu estou dizendo que esse futuro é diferente, eu não posso querer encontrar a minha sociedade tal como ela está sendo representada no museu. Ou simplesmente ignorar que além do que está representado no museu, me traz vestígios do que não foi dito. Se o museu está na esfera pública, ele foi selecionado. Esse é um fato. Então nós temos no museu um recorte da história, um recorte da memória. E é a partir desse recorte que o desafio nosso, enquanto educadores, é fazer a pergunta do que está além daqui. Por que será que quando nós entramos no museu, observamos, por exemplo, o Museu Tony Toledo, nós temos uma grande representação da Revolução de 32, através da cultura material, através das vestes que se usavam, e esse material foi selecionado. É a partir dos vestígios deste passado que eu vou questionar por que será que tem mais vestes paulistas do que mineiras ali dentro. E eu estou falando de um museu que representa a Revolução de 30 na cidade de Pouso Alegre, que é uma cidade mineira. Isso nos traz possibilidade de se pensar já na questão da tensão, de disputar nesse espaço de disputa que a memória nos traz. Então, o museu como espaço de ensino, ele é fundamental para que a gente possa fazer uma reflexão além do que já foi dito. Pois bem, volta esse slide para mim da Karina, vamos lá. Museu com função social. Se eu vou pensar o museu com função social, o próximo slide, se eu vou pensar o museu com função social, eu trago minhas estrelinhas. Se eu vou pensar o museu como fato museal, eu trago uma discordância. Agora, se eu vou pensar o museu como acontecimento histórico discursivo, eu vou poder entender as diferentes possibilidades. Bom, o que seria um acontecimento histórico e discursivo? O acontecimento histórico, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O acontecimento histórico é aquele que você percebe a historicidade. Eu não vou aqui mais tratar a história como fato. Porque fato é algo concreto, é algo determinado. Agora, se eu trato a história como acontecimento, eu já dou movimento para esta história e faço com que os educadores tenham a oportunidade de dizer ao aluno que, olha, se é um acontecimento, não é apenas aquele fato. Porque o acontecimento envolve. Então, esse seria o acontecimento histórico que nos determina como fato. O acontecimento discursivo é o que proporciona
entender como aquela historicidade foi marcada pelo discurso numa sociedade. Por que determinados discursos se fazem mais forte nesse ambiente museu, nesta sociedade? Porque ele foi construído por uma memória que foi discursivizada. Eu só tenho essa memória presente porque ela foi discursivizada verbalmente, escrita e oficialmente. Então, todo discurso tem uma ideologia. Então, a escolha do que se tem e o que não se tem é ideológica. Ela é ideológica. E ela tem esse fundo ideológico para que a gente possa refletir em cima dela. Por isso, o espaço do museu tem que ser, acima de tudo, um espaço de reflexão. É o que causa estranheza, é o que causa incômodo, é o que proporciona que o museu muitas vezes seja tratado apenas como um arquivo estagnado. Porque assim foi ensinado a todos que a história seria apenas uma ciência do passado, que não é. Muito mais que uma ciência do passado, o nosso grande desafio é perguntar o que nós fazemos nessa história. Qual o meu sentido na construção desta sociedade e nessa história? Qual o sentido de curso de pedagogia, né? Qual o sentido, enquanto pedagogas, na construção de dar uma aula diferente, de pensar o letramento, a numeração, usando da própria história da sociedade, da realidade do seu aluno, do contexto que ele viveu, da prática social presente? Qual o sentido de nós, enquanto historiadores, pensarmos a história somente como fato? Se eu penso como acontecimento, eu tenho que pensar em conjuntura nacional, conjuntura internacional, eu tenho que pensar nas diferenças. Aqui nós estamos falando do museu como ensino e como espaço de discurso que se constitui pela memória. E esse constituir pela memória muito me leva a pensar no sentido da interdisciplinaridade. Pode tirar os slides, pode abandonar nesse momento. O sentido da interdisciplinaridade. Veja bem, o museu é um espaço interdisciplinar. O museu é o espaço da matemática. O museu é o espaço da história. O museu é o espaço das ciências biológicas. O museu é o espaço do jovem. O museu é o espaço da criança. O museu é o espaço da terceira idade. O museu é o espaço de todos. Porque ele é um espaço de memória. Porque ele é um lugar de memória. Porque é um lugar onde se constitui tempos diversos de uma sociedade. E é somente a partir do uso devido do museu como ensino que eu consigo perceber os discursos que foram traçados em tempos diversos para entender o meu presente. Como que eu vou entender a sociedade? Como que eu vou entender a minha cidade se eu não reconheço o que ela viveu no passado? Como eu vou entender o motivo de muitas mazelas que vivemos hoje se eu não entender como que todo discurso político e econômico foi construído? Basta a gente fazer uma visita ao museu. Nós vamos compreender que nós estamos falando numa sociedade patriarcal, classista, machista, homofóbica. Nós percebemos que isso não é uma coisa de hoje. Isso foi constituído por uma memória traçada desde quando o Brasil é Brasil. Só que essa memória tem resistência. E é esse museu também que nos traz esse espaço de resistência. É a partir dessa documentação do museu como espaço de pesquisa e de ensino que nós podemos trazer para a sala de aula que houve resistência. Nada acontece simplesmente de uma única maneira. Então, olhar para o museu como espaço de ensino é olhar de forma interdisciplinar. É pensar que ali é um espaço de todos. Mesmo que a coleção não signifique isso, mas a coleção nos traz a possibilidade de pensar o que não está nela. Eu não vi uma mulher vestida de farda na entrada, vejo homens. Só de não ver, já me leva a pensar aonde estavam as mulheres. Isso compete a nós, educadores.
Compete a cada um de vocês aqui sentados e pensar o silêncio, o ausente. Não é apenas o que nós olhamos, o que a gente pega, que diz alguma coisa. O silêncio, muitas vezes, diz muito mais. Pois bem, e aí vamos pensar da gente um pouquinho de discutir esse espaço de ensino, de discurso de história do museu no tempo presente. Nós entendemos que nós não estamos falando de fato, de acontecimento. Nós não estamos falando de um museu estagnado no passado. E eu gosto muito de provocar aí com a folclorização, o folclore. Né? Chega a época, então, de fazer pesquisa na escola. Nós direcionamos os alunos para os museus, para as bibliotecas, principalmente do ensino básico, né, do Fundamental 1. E a primeira resposta que vem é o folclore, é o que está morto. Só o está morto o que ideologicamente nós dizemos que morreu. Só enxerga o museu como espaço morto aquele que não entende o sentido do museu como espaço de memória. E é esse sentido como espaço de memória que nós precisamos esclarecer aqui. Primeiro, a memória individual, cada um de nós temos. Segundo, a memória coletiva é constituída por todos nós. E a minha memória individual e a memória individual de vocês depende da memória coletiva. Eu comecei a minha fala, o meu diálogo com vocês, falando que nós não nascemos do nada. A gente sempre nasce de algo já dito, então, por fim, já discursivizado. Eu não vivi 32 em Pouso Alegre, mas eu tenho, ao visitar o museu, ao sentar com o morador mais antigo da cidade, eu já tenho a memória de uma parte de 32 em Pouso Alegre. E a partir dessa visita do museu, 32 já me significou alguma coisa e faz sentido para mim. Então, se eu estou dizendo que a memória nunca nasceu do nada, que ela já é dita, que ela já é discursivizada, nós vamos pensar aqui nessa troca de memória. Memória é poder. Pois bem, se memória é poder, todos querem ter acesso ao controle dessa memória. Na minha casa, a minha coleção que eu tenho de fotografias é a coleção que eu escolho. Eu dou poder para o que eu quero. E assim funcionam as políticas na esfera pública. Basta pegar a memória representada nos livros didáticos. Eu não me lembro ainda de ver livros totalmente didáticos que queiram aparecer o negro além da chibata. Qual a imagem que nós temos do negro no livro didático? Vocês que vão trabalhar desde o ensino fundamental. Aonde? Não escutei. Aonde? Como escravo, como banhana. E as mulheres? Como que as mulheres aparecem no livro didático? Não aparece. E quando aparece, como amas, como donas do lar. E assim não é. É a representação do que nós temos de patrimônio e memória. Porque ela foi selecionada. Eu preciso que esse discurso seja reproduzido para que eu me mantenha no poder e para que eu mantenha uma sociedade dividida entre quem pode e quem não pode. E é nesse sentido que o museu é fundamental para o ensino. Para que a gente possa problematizar a ideia além do museu como fato, mas o museu como movimento. Aquele museu que não vai me dar a representação de um indígena ou de um negro somente no tronco, somente apanhando. Aquele museu que vai oportunizar eu perceber ou discutir que houve resistência. Já que a memória é poder, nós temos que tomar cuidado com uma palavrinha fundamental, que é o oficial e o fundado. O discurso, ele nos dá as possibilidades da gente pensar toda a construção da memória que se tem dentro do percurso da história. Certo? Isso vocês já compreenderam.
Então, eu vou falar para vocês aqui do discurso fundado, um discurso fundador. Quantos de nós aqui reproduzimos o discurso fundador? Vamos lá. Quantos de nós? Mulher tem que casar, tem que ter filho. A família perfeita tem que ser uma mulher, né? Essa é a maioria dos discursos que se fundam. E se vemos diferente, causa estranhamento. Mas isso é porque o discurso fundado nessa sociedade é um discurso. Nós estamos falando aqui de ideologia. Tudo é ideologia. Então, a memória se torna a principal disputa de poder. Quem controla a memória, controla o poder e controla o que vai ser ensinado nas escolas. Por que será que os cursos de licenciaturas, principalmente os de história, estão sendo fechados na maioria das instituições de ensino? Porque nós não pensamos memória como única. Sim, vários lados da moeda. Nesse contexto, nós vamos pensar na diferença. E é essa grande diferença que nos leva a pensar no uso do espaço do museu. É esse desafio que nós temos que compreender. O museu, além do que ele foi proposto na sociedade. Em tempos remotos, o museu, sim, foi proposto como uma coleção. O museu, sim, foi proposto como um arquivo de uma memória que estava sendo acumulada. Por isso, os primeiros museus não tinham, as coleções eram aquilo. Quem não lembra aqui da Barça? Estou falando com gente jovem aqui, né? Só nós, vai lembrar eu, o professor Ronaldo, a Sandra, Adriano lembra, né? As coleções eram as Barças. Os atlas geográficos, não eram isso? Essas eram as coleções. Mas vamos falar agora de um museu híbrido. E o Museu de Pouso Alegre é isso, híbrido. Vamos falar de museu que eu entro e que eu tenho desde coleções materiais, imateriais, e eu tenho online. Ao sentar em nossas mesas para estudar, você conta com o quê? Com uma internet, hoje no celular. Não é isso? Ao mesmo tempo, eu posso ter um dicionário, ao lado dos meus estudos, uma revista. Eu não tenho mais somente a coleção Barça. Eu tenho vários espaços de memória discursivizada, em diferentes corpos de análise. E aí aparece um conceito que os museus, não sei como o museu está abarcando isso, que para nós, historiadores, analistas de discurso, é muito importante, que é a memória metálica. O que seria essa memória metálica? Quantos aqui têm celular agora, nesse momento, dentro da bolsa ou na mão? Levanta para mim. Olha, todo mundo. Nós estamos falando de memória metálica. Sabe o que é essa memória metálica? É o celular, é a televisão, é a rádio. É tudo que vai trazer essa memória acelerada. Eis o grande perigo. Nós estamos falando agora de um espaço que também nos proporciona essa oportunidade. A memória metálica, ela traz um volume de informações muito rápida. E ela faz com que eu entenda um acontecimento muito forçado e direcionado. Ou seja, a memória torna-se de um uso de versões únicas e metalizadas. Aí a gente vai tratar daqui a pouco, né, do museu. Pegou fogo no museu. Em 2, 3 dias bombou, né? Mas ninguém olhou o que aconteceu antes no Museu Nacional. Morreu-se o assunto para aqueles que não quiseram se envolver na luta. Eu estou hoje de preto de propósito, porque para mim ainda discutir o Museu Nacional é pensar um pouquinho em algumas questões fundamentais. E eu quero que coloque para mim aquela imagem, como o museu pode morrer. Pode ir à frente. Aqui, paramos. Se vocês não tiveram acesso,
claro, a gente discutiu isso até na aula na Semana do Museu. Muitas coisas da imprensa a gente não tem acesso porque nós temos que comprar, né? E não temos dinheiro para comprar tudo. E volta a imagem para mim, volta a imagem da foto, eu quero só insistir com ele na foto. Essa pergunta, como o museu pode morrer, foi feita por Roberto da Mata, tá? Num artigo que ele escreveu, e ele trouxe para a gente algumas indagações fundamentais. Como que o museu pode morrer? Esse museu pode morrer simplesmente do nada? E aí, eu quero que ponha outras reportagens para vocês. Mais um slide. Pode voltar o próximo slide. Vamos ler essas reportagens? Aqui não, a anterior. Isso. Olha lá. Museu Nacional, o mais antigo do Brasil, fecha por falta de dinheiro. 2015. Estadão. Veja do Rio de Janeiro. Museu Nacional suspende visitação por falta de verba. 2016. O Globo. 2018. Só temos verba para medidas paliativas, diz diretor do Museu Nacional. 2018. Incêndio atinge Museu Nacional do Rio de Janeiro. 2015, 16, 18. Esfera pública. Nós estamos falando aqui do museu com políticas públicas. Um espaço de memória, de ensino, que simplesmente morreu. Roberto da Mata fala assim para nós, como que o espaço, vou até ler para vocês, como que o espaço pode morrer? Olha só. Opa! Se a gente está pensando no museu, pode tirar o slide? Se nós estamos pensando no museu, além de uma perspectiva de reconhecer simplesmente a história como um fato do passado, como algo estagnado, mas sim nesse museu como espaço de memória, de ensino, de narrativas, de discurso, nós vamos então indagar aqui o que a gente vai pensar nesse museu, quando Roberto da Mata nos disse que nosso museu foi vítima de um descaso político da cultura aristocrática e autoritária, onde o ensino e a memória ainda são usados como armas do poder e não do saber. Infelizmente, o museu, eu tenho que concordar com Roberto da Mata, não é usado como arma de saber, em sua grande maioria. Caso contrário, o Museu Nacional não teria sido destruído e premeditado essa destruição. A educação, o patrimônio e a memória não é pauta de discussão nas esferas públicas da grande maioria das cidades desse país. Eles ainda são tratados como coleções, como arquivo, como folclore, como estagnação. Isso porque, se eu trato o museu como espaço de ensino e de memória, eu levo a sociedade a pensar na sua história. E pensar na sua história é entender o seu presente a partir de uma perspectiva desse passado. E aí que nós temos que pensar na constituição desse projeto do museu. Vamos afirmar, se nós temos a oportunidade de trazer a escola para dentro do museu, eu tenho que ter professores preparados que entendam esse museu não como artefato, mas sim como espaço de ensino e pesquisa. Se eu fecho os cursos de licenciaturas e oferto somente as complementações pedagógicas, eu vou fazer com que esse ensino continue sendo apenas o ensino de ler e escrever, que não tenha diálogo com as outras áreas do saber e que não leve à reflexão.
e que se mantenha em pé o projeto de um país rumo à ordem e o progresso. Ou seja, eu aperto o botão e fecho o botão. E é essa discussão que eu quero promover de como nós vamos usar esse espaço do museu. E esse desafio que eu gostaria de trazer para nós. Nós temos um espaço aqui, e me permita, Mark, de dizer que eu conheço muito bem, de elogiar, é o Museu Tony Toledo. É um espaço de pesquisa e ensino que vem constantemente trazendo reflexões significativas para a gente compreender o sul de Minas Gerais. E em diferentes situações. Não apenas de algo estagnado, parado, mas sim algo que está produzindo uma memória constante, principalmente no tempo presente. Só que eu só posso fazer isso, tá? Avance, põe no slide para mim depois os jornais. Eu só posso fazer isso, pode pular, vamos lá, o próximo. Eu só posso fazer, pode pular no próximo, por favor. Eu só posso fazer isso se vocês entenderem o museu, além dos temas ali propostos. Mas se entender o museu pelo que está silenciado, pelo aquele espaço que não foi dito e nem significado. Ou seja, pelo que está oculto, pelo que está no escuro. Tudo isso se diz, se representa. Tudo isso é uma forma de discurso que está em nosso cotidiano para que eu possa entender o meu sentido hoje nessa sociedade. Passa o próximo slide para mim. E como que nós vamos propor isso? Travou? Vamos lá. Nós vamos propor isso de uma forma de reafirmar a contemporaneidade e colocar a nossa crítica em reflexão. E essa crítica em reflexão só pode ser feita de uma única maneira. Ela só pode ser feita a partir de uma autoavaliação. Olha lá. Nós vamos propor de forma a reafirmar a contemporaneidade e a vitalidade crítica da reflexão, entendendo que ensinar requer um movimento não só retrospectivo, mas fundamentalmente prospectivo, sempre colocando em causa as relações entre discurso, memória e história. Se eu vou colocar em xeque as relações entre discurso, memória e história, eu vou colocar em xeque, principalmente, as relações de poder. E se eu vou pensar em poder, eu tenho que ter um olhar histórico e um olhar político. E eu estou falando do olhar político como na perspectiva de reflexão e de crítica, não partidária. Eu vou olhar para aquele objeto, entendendo os acontecimentos históricos que perpassaram naquele tempo e entendendo, principalmente, a ideologia que perpassava aquele grupo. Nada é sem ideologia. Nem o João Bobo. Estar em cima do muro é uma escolha. Então, tudo é ideológico. Então, o museu nos propicia pensar o ensino a partir dessa constituição da história e das diferentes ideologias e escolhas que essa sociedade fez. Tá? Pensando o museu nessa perspectiva, eu vou ter um ensino de forma diferente. Eu vou poder dar visibilidade ao que não foi dito. Eu não vou ver apenas os nossos negros do sul de Minas Gerais no Congo ou nas senzalas. Eu vou ver os nossos negros como trabalhadores, como lutadores. Eu não vou ver apenas as mulheres de Minas Gerais nos clubes fantasiadas para pular carnaval, as damas, ou aquelas que andavam pelas ruas chamadas de mariposas. Eu vou vê-las como classe, vou ver elas como luta, como resistência. Eu não vou entender esse espaço apenas como luta de uma categoria, e sim como uma luta de todos. Então, pensar o museu é ir além da história, é ter uma perspectiva de ensino, é poder entender o presente
com o que eu obtive do passado e fazer um projeto de futuro diferente. E aí, nesse caminho de pensar um pouquinho, antes, se vocês quiserem dialogar depois, a gente pode abrir, viu, Mike? Que eu vou estar caminhando para encerrar minha fala daqui a pouco. Eu quero que você coloque para mim aquela do ensinar, volta no slide. Antes de mais nada, eu quero, pode ir lá no cartaz, pode passar, isso, podemos passar. Pode avante. Isso. Vamos pensar aí, então, no que Paulo Freire nos falou. Paulo Freire fala a seguinte mensagem: ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente, aprendendo que, ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível, depois, preciso, trabalhar maneiras, caminhos e métodos de ensinar. Nós estamos falando de Paulo Freire. E esses caminhos e métodos de ensinar, a partir do espaço do Museu como Memória, é um compromisso nosso, que estamos aqui hoje dialogando sobre esse museu como espaço de memória. Antes de eu passar um vídeo aí para vocês, para a gente fazer uma homenagem, eu quero fazer 2 convites. Pode pôr lá o cartaz. Como curso de História da Univaz, nós não poderíamos deixar de estar aí discutindo, depois da tragédia acontecida, a questão do museu. Então, eu quero convidar a todos vocês, as colegas da FAI, a vocês aqui presentes, para que do dia 29 ao dia 31 de outubro, participe da nossa Semana de História, que a gente vai estar discutindo museu, patrimônio e ensino. Tá? No site da Universidade, nas informações, que a gente vai poder dialogar um pouco mais teoricamente, cientificamente, sobre alguns conceitos. Além disso, pode passar slide, eu não posso deixar também de dizer que, se eu penso o museu como um espaço de memória, eu tenho que pensar na formação de indivíduos diferentes. E a partir de uma nova proposta de se pensar a história na sociedade, que a gente, nesse momento que vivemos, foi realizada uma revisão para se propor um curso de história diferente. E eu quero convidar a vocês que façam conosco um chamado muito forte a essa sociedade, que se faça história, faça o curso de história na Univaz, para que a gente possa, de fato, mergulhar nas diferenças e pensar o que é o ensino de história na perspectiva de um futuro diferente. E, encerrando, eu vou colocar agora para vocês uma projeção. Eu quero que vocês observem bem essa projeção, escutem a música. E é uma homenagem que eu faço aqui, com a autorização do Mike, né? Eu quis passar para o Mike primeiro. Quero chamar o Mike aqui comigo, porque eu acho que tanto ele, quando a gente vê essas imagens, eu estava vendo com ele hoje, né? Quero agradecer o Mike, né? Uma salva de palmas para o Mike, que ele é frente disso tudo, tá? O Mike vem realizando um trabalho muito lindo. E essa homenagem que eu faço hoje, que não é uma homenagem, na verdade, é uma forma de protesto, pelo que aconteceu ao Museu Nacional. Eu ainda vivo luto e espero que as políticas públicas não tratem o nosso patrimônio, não tratem a nossa história somente como um arquivo do passado, mas a tratem, como ensinei para vocês hoje, como espaço de memória, como espaço de história, para que a gente possa, de fato, não perder o que nós conquistamos neste país e que a gente possa projetar um futuro diferente. Então, Mike, obrigada. E agora fica com vocês aí a nossa homenagem aí e a nossa resistência pelo que foi queimado nessa história do país, junto com o Museu Nacional. Obrigada, viu? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai.
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta. Eu gostaria de abrir agora para perguntas, né? Caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, a gente vai abrir agora a fala. Eu só peço que levante a mão para a gente levar o microfone. Boa noite, meu nome é Adriano, sou professor do ensino fundamental aqui na cidade, né? Fui aluno da professora Andréia, no curso de História. Andréia, você falou na sua fala que quem controla a memória controla o poder, certo? Eu queria saber, assim, como é que os grupos sociais que foram historicamente silenciados ou que foram historicamente excluídos, como que eles podem resistir a esse silenciamento nessas instituições que guardam, que preservam a memória? Obrigado. Essa é a nossa função, Adriano. Ótima questão. Quando a gente entra no museu, vários grupos estão silenciados, principalmente a representação das minorias, mulheres, os negros, sim. Porque, como eu disse, o museu é um espaço de escolha, a memória é seletiva, né? Então, o Museu da Resistência, eu vou entrar, eu vou encontrar um arquivo propício do que foi representado a ditadura. E quanto tempo nós demoramos para conseguir ter acesso ao Museu da Resistência, né? Vamos lembrar muito bem disso. Quanto tempo? E muitas das questões ainda a gente não teve acesso, né? E corremos o risco de não ter acesso muito mais ainda. Agora, como nós vamos lidar com isso, com esse silenciamento do museu? Essa é a nossa formação enquanto professores. Se eu penso que a memória também era significada no silêncio, e se eu olho o museu como espaço de memória, eu vou poder indagar e discutir o que não está presente. Por isso que a formação do professor é fundamental, e desde o ensino fundamental, desde a pré-escola. Porque se a criança é conduzida a visitar o museu, não só apenas para ver o que está lá, mas também para perguntar o porquê não está lá, já é um outro olhar do museu. Que muitas histórias a gente não tem essa... É por isso que a oralidade se tornou para a gente uma grande representação da memória. E é aí que eu quero tocar nisso. Muitas coisas que a gente orienta sobre a cidade de Pouso Alegre, nós iniciamos a pesquisa aqui no museu, e, a partir das provocações do museu, nós conseguimos chegar até os movimentos sociais pelas pistas que o próprio museu me fornece, porque não está ali. Aí nós partimos para as entrevistas. Porque ter a memória oficial, a fundadora, isso é fato. Mas a memória individual e coletiva está guardada também. E é aí que está a resistência. A gente pode retomar, Adriano, e aí, para quem não conhece, existe um autor muito importante, que é o Thompson, um livro chamado Costumes em Comum, onde o Thompson fala para nós que nem todas as gerações estavam dispostas a ser
pertencer à cultura letrada. Era uma forma de resistência. O medo de ir à escola de muitas populações, de muitas comunidades, era esse. Porque se ia para a escola, eles poderiam fazer parte de uma cultura que não ia compor a cultura deles. Uma grande briga nossa nacional, e eu convivo, o professor Ronaldo também vive muito isso comigo, a gente faz um trabalho na Amazônia Tocantina, que é justamente, principalmente com as questões indígenas, nossa briga de ter os professores indígenas nas escolas, para que ele possa mostrar além da memória do branco. Então, isso é resistência. Essa resistência vai partir, por exemplo, se a gente manter o curso de História vivo. Se eu acabar com o curso de História no sul de Minas, desculpa a gripe, eu vou acabar com a oportunidade de formar historiadores diferentes. Respondi. Mais alguém? Mais alguém? Boa noite, cumprimentando a todos, um prazer estar aqui, cumprimentando os meus alunos da FAI. Eu sou a professora Denise da Silva Segura e sou professora do curso de Pedagogia, lá da FAI, formada na Univaz, em História também, mestra em Educação, recentemente. Mas eu tive a oportunidade de conviver com a professora Andréia também na pós. E na pós-graduação, Andréia, você nos provocou bastante quanto à questão patrimonial, tanto que eu fiquei com essa sensação de que a minha pesquisa um dia na área do mestrado fosse exatamente voltado para essa área. Então, me empenhei bastante, fiz um mestrado, acredito, aí, com muitos bons requisitos. O mestrado em Educação me deu uma base muito bacana, gente, porque mesmo há 30 anos já como educadora, né, de História, nada como a gente frequentar um ambiente onde o discurso, onde a democracia exista, a democracia das ideias. Eu estou vendo hoje alunos aqui, inclusive, dos meus alunos de ensino fundamental, de médio, né? É um orgulho a gente encontrar alunos. Então, né, momento nostálgico, desculpem, mas é bom, faz muita diferença. E encontrar o Mike aqui, que recebeu tão prontamente, né, as nossas propostas. Andréia, a minha dissertação ela ficou com o tema da educação patrimonial e o ensino de história. Você acredita que as escolas podem fazer muito mais por essa questão? Essa foi a minha pergunta, que nós, de certa forma, tivemos muitas respostas. Gostaria da tua observação. Eu não só acredito, como tenho certeza. É lei nacional que a questão de patrimônio, que a questão da memória e que a questão do direito à cidadania esteja presente nos políticos projetos pedagógicos de qualquer forma de ensino. Isso é lei. E se é lei, deve ser cumprida. Mas, para se cumprir uma lei, eu dependo muito das formações desses educadores, Denise. E essa é a minha provocação. Quando eu escolhi ser professora universitária e deixar o magistério, foi porque eu percebi que o problema estava no ensino universitário. Nós continuávamos formando professores que pensavam apenas no quadro e no giz. Ou que, então, a gente continuava pensando o ensino desconectado da pesquisa. Eu só posso levar e garantir a discussão de patrimônio, de museu, de memória na escola, se o professor ir além do livro didático. E que a educação não seja encarada somente como algo de trabalho mero, sem compromisso social. Não somos tias, nem tios, mas somos formadores de uma sociedade que é nossa responsabilidade. Então, muitas resistências ainda irão por vir. Pensar o movimento social na escola, pensar a mulher na escola, pensar o negro na escola, pensar o patrimônio como forma de cultura e de ação, é pensar a história além da linha do tempo, que, infelizmente, a maioria das escolas ainda mantém. Então, se você está numa escola que tem uma linha do tempo, propõe imediatamente à sua diretora que ela seja substituída pelo espiral. Porque a história não é reta, ela não acaba. A história ela não tem um único movimento.
A história tem muitos movimentos, e ela não se constitui apenas por um indivíduo, muito menos apenas por homem e mulher. Ela constitui pela diferença. Por isso que eu estou convidando vocês a conhecerem a nossa história pelo mergulho nas diferenças, para ir além desse palco tramado socialmente. Meu nome é Yasmin, sou estudante do 6º período do curso de História. É mais um comentário do que uma pergunta. Eu acho que um dos motivos que a gente está num país onde a gente consegue ver na própria televisão um desconhecimento muito grande de história e alguns comentários absurdos sobre a nossa história, eu acho que é o incentivo que a gente não dá para as pessoas e a gente não mostra a importância que a história tem para a construção do país. Muitos dos preconceitos, das dificuldades que grupos, por exemplo, de minorias sociais no Brasil enfrentam é por desconhecimento histórico. A gente está num país que a gente ouve muitas vezes, por exemplo, que a escravidão no Brasil não foi tão grave quanto a escravidão nos Estados Unidos, por exemplo. A gente ouve muito esse tipo de frase. Hoje em dia, a gente tem candidatos exaltando torturadores da ditadura. Eu acredito que isso tudo se dá por conta de um desconhecimento histórico muito grande, enraizado, que a gente tem na nossa sociedade. E o tanto que o historiador ele é desvalorizado também. A própria profissão de professor já é desvalorizada, as ciências humanas é desvalorizada. E o historiador ele é extremamente desvalorizado, eu acho que principalmente por essa ideia de que é passado. Né? Tipo assim, para que eu vou usar isso? Na verdade, é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Agora a gente está no momento de eleição. Eu acho que é impossível você escolher o seu candidato sem ter um conhecimento histórico. E a gente está num país que a maioria não tem conhecimento histórico. Então, eu acredito assim, que uma das soluções assim, para a gente ter uma mobilização maior, por exemplo, quando o maior museu, o museu mais antigo do Brasil, é queimado, é isso. Porque isso aconteceu, mas a gente teve praticamente manifestações achando absurdo esse ocorrido de parte de pessoas intelectuais, de parte de pessoas da área de história, mas a gente não viu uma mobilização pública. As pessoas não entenderam quão... nossa, a gente tem coisas lá que a gente ainda nem tinha entendido direito, peças do museu que a gente ainda nem tinha estudado o suficiente ainda. E hoje não existem mais. E, na verdade, a gente não está achando um absurdo, sabe? Eu acho que fora do Brasil as pessoas estão mais indignadas do que a gente mesmo. Então, assim, é um desconhecimento histórico assim, muito profundo. Então, assim, eu acho que a valorização do profissional é importante para isso. A nossa valorização da história, por exemplo, a eleição. Vou escolher um candidato. Mas não é só em relação a se esse candidato é corrupto ou não, mas é uma questão de o que ele significa na história, que discurso ele traz, o que esse discurso representa. Esses nomes que esse candidato está citando na hora de uma votação, os nomes que os deputados citam, que nomes são esses, sabe? Então, eu acho assim, é um interesse nosso de entender a história. E aí, se a gente faz uma visitação com crianças no museu, não adianta só a criança vir aqui e ver um monte de coisa. O Mike ele até mostrou lá a parede dos ilustres de Pouso Alegre. Quantas pessoas pretas tem naquela parede, sabe? Quem são os bandeirantes? Por que a gente está num país que fala tão bem dos bandeirantes? A gente vai em São Paulo, tem lá aquela homenagem dos bandeirantes. Teve um tempo atrás que grupos indígenas jogaram uma tinta de sangue, uma tinta em cima representando o sangue, o rastro de sangue que os bandeirantes deixaram no nosso país. E isso é visto pelas autoridades como vandalismo. Como pode ser vandalismo? Vandalismo é ter uma imagem opressora daquela, entendeu? E Pouso Alegre é um exemplo muito claro disso, né? Uma cidade extremamente escravocrata, onde a maior parte das pessoas que são homenageadas pela história são pessoas que estavam ali no sistema escravocrata como sujeitos ativos da escravidão. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma história totalmente diferente, uma reformulação diferente, e isso precisa necessariamente refletir nos museus. Porque não adianta a gente chegar no museu e ver um monte de... isso aqui era usado para tortura escrava. Mas o que isso significa, sabe? Que peso tem isso? Então, assim, eu acho que a problematização tem que ser maior, o valor do historiador tem que ser maior. A gente não pode aceitar que uma pessoa diga, esse negócio de historiador não existe. A gente não pode aceitar um candidato à presidência e dizer que não houve escravidão no Brasil. A gente não pode aceitar alguém dizer que os portugueses nunca foram na África, sabe? Então, assim, eu acho que é o desconhecimento da população que faz com que o museu morra, sabe? Ainda que existam vários museus pelo Brasil, eu acho que eles estão mortos, se a gente tem um país totalmente que as pessoas não conhecem a própria história.
Bom, eu quero agradecer a todos e todas. Quero novamente agradecer o Mike. Eu quero dizer desse espaço do Museu de Pouso Alegre, que eu conheci o museu lá atrás, quando ele funcionava no centro da cidade. A gente pôde acompanhar esse museu, como cresceu como espaço de pesquisa, de ensino. Quero agradecer pelos alunos de História que têm como oportunidade de usar esse espaço para pesquisa. E eu tenho certeza que nós vamos continuar aí investindo no museu e fazer novamente, manter essa política do nosso Museu de Pouso Alegre como um espaço de ensino, de pesquisa, e tão vasto das riquezas que a gente traz dessa região, que é fundamental para a gente compreender nossa história. Então, eu agradeço aí plenamente, agradeço essa casa por ter me ofertado o convite e convido a todos para, quando estarem conosco na Semana de História, conhecer um pouquinho mais da nossa proposta de se pensar o ensino como uma possibilidade de mudança e um ensino com compromisso social e, principalmente, com as diferenças. Mike, obrigada. Obrigada, professora Denise, que eu não vi há algum tempo. Obrigada aos meus colegas do curso e aos meus alunos, que eu muito admiro. Obrigada a todos vocês. Boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui a presença da professora Andréia, que fez apontamentos aí bem contundentes, inclusive que a Yasmin falou, os outros alunos também, as contribuições. E o museu ele tem 30 anos de história, né? Já uma história aí relativamente longa, aí, reunindo fontes aí da história de Pouso Alegre, das histórias de Pouso Alegre, né? Então, é um desafio realmente, pelo que a professora Andréia falou, pelo que eu acredito que todos aqui conseguem vislumbrar, né? É um desafio realmente mostrar o museu de forma diferente, né? A Yasmin citou o exemplo aqui da Galeria dos Pouso Alegrenses Ilustres, né? Que a gente tem ali no museu, né? Eu costumo muito, quando eu faço visita, desde as crianças, né, até depois os jovens, procurar mostrar para eles e questionar que tipo de museu está sendo representado ali, né? Então, o museu ele tem uma caminhada também, e não é uma caminhada fácil, é uma caminhada árdua, né, para a gente lutar mesmo para ir mudando essa concepção de museu e tornando o museu mais próximo do público. E hoje, essa noite aqui, é especial por isso, né? Nós estamos aí celebrando a Primavera dos Museus, com esse tema, celebrando a educação em museus, e a educação como uma forma fundamental de transformação da realidade, né? Eu acredito que isso é consenso de todos, né? E o museu ele é um dos espaços que pode propiciar isso, né? Então, eu agradeço a professora por essas observações aqui essa noite, por essa fala, né? E a gente está aí sempre tentando estar atento a esses aspectos. Como uma forma de agradecimento à professora Andréia, a gente quer oferecer para ela um singelo presente, tá? Ali no museu, inclusive, depois vocês vão ver um pouquinho mais desse presente que a gente vai dar para a professora Andréia, que é uma exposição que a gente está tendo ali de plantas suculentas, né? Que é uma planta agora que está aí na moda, né? O pessoal está falando bastante. E dentro dessa exposição vocês vão observar ali logo no começo algumas plantas que foram cultivadas por alunos da Escola Municipal São Benedito, lá do bairro Massaranduba, que é um bairro da zona rural de Pouso Alegre, e a direção da escola, juntamente com a proprietária de uma estufa ali, desenvolveram um projeto juntos de incentivo às crianças, né, que estão no período integral, a cultivarem essas plantas, mas não só o cultivo em si, existem outras práticas que eles fazem, outros trabalhos relacionados às plantas suculentas, e isso tem transformado bastante a vida desses alunos. Então, a gente quer oferecer para a professora Andréia um pequeno arranjo, né, feito com plantas suculentas, e depois a gente convida a todos também para visitar essa exposição, que vai estar ali no museu até sexta-feira. Convido também depois a todos para votarem lá nos desenhos, né, que a gente tem ali,
os desenhos do concurso de desenho do Museu Tony Toledo, Como eu imagino o museu. Interessante também vocês notarem aí as visões que as crianças têm, né, as interpretações que elas fazem do museu. Então, isso é bem bacana. Então, mais uma vez, agradeço a professora Andréia. Vou pegar ali o seu presente.